Bem, então, vamos conversar aqui. Ó, minha companhia. Bem TV. Brabinho. Acabou de comer mexerica. Quero trocar uma ideia com vocês a respeito de processo. O reino de Deus, ele é feito de processos. A nossa vida é feita de processos. E uma palavra que me vem assim é a memória. Menino. Uma palavra que vem à memória é que há um tempo certo para todas as coisas. Então, há tempo de prantear, há tempo de sorrir, há tempo de plantar, há tempo de colher. Você tá engasgado? Tá engasgado esse bebê, gente. Vai passar, né? Ixi. Dei mexerica, então engasgou. Você pega um pedaço muito grande. Quem que está com você nos processos? Processo seja na área financeira, no seu emocional, né? Na área da saúde, é a sua família, são amigos, porque tem pessoas que infelizmente se acham no direito de forma direta ou indireta intrometer na sua vida, sendo que quem pode, quando a gente está na casa de pai e mãe, está sendo sustentado, né, pela família, por pai, pela mãe, quem que a gente tem que dar satisfação? É para eles, é para o pai e para a mãe, é para quem está sustentando. Então, assim, será que não é momento de pensar? Será que não é momento de refletir, saber, gente, será que eu estou julgando errado? Será que não é momento de eu ficar calada em determinada situação? A pessoa tá passando por um processo, terminando de passar por um processo, e eu falo por mim, e pessoas acabam julgando, sabe? Sem saber ao certo por que tal pessoa não faz isso, por que não tá desenvolvendo em tal área. Então, assim, Deus sabe de todas as coisas. Ele cantou o dia inteirinho. Mas o rouco ele não tá, ele tá entalado. É entalado, mas eu já dei um azeite. E dei água também. Vai dar certo, meu amor. Ô, tem bravo. Então, assim, nós temos que saber o momento de interferir de alguma maneira, com olhares, com alguma fala, na vida das pessoas. Pedir sabedoria do Senhor para não julgar. Porque determinada pessoa que a gente julgar, se a gente não conhece a causa, o Senhor tá vendo tudo. Então, assim, o Senhor tem trabalhado em mim isso também, porque eu sou falha em conhecer mais profundo. E às vezes a pessoa conhece, você fala o que tá passando na sua vida, mas ela vê o seu exterior, não vê o que tá passando no seu interior, na sua mente, quais são as suas lutas, o que você faz para se manter de pé todos os dias. Então, ver o seu sorriso, ver você comprando algo, se acha no direito de ficar com cara ruim ou se achar no direito de intervir, ou de falar algo, de ficar dando indireta, sabe? No meu caso, isso me gerou assim esse vídeo, né? O que eu estou falando agora, né, me veio para fazer o vídeo, porque não só eu que passo por isso.
Então aqui não é como só um desabafo. Ai, tem um bicho entrando aqui. Mas não é só eu que estou... Ixi, não é só eu que passo por isso. Então, o julgamento, ele é errado. Ele é errado porque nós não temos a medida certa. Lógico que nós podemos, em algumas situações, manter julgamento, sim. Ainda mais quando é posto para se julgar a situação. Nós temos opiniões, nós temos leis, né? Não sei como que vocês verão esse vídeo diferente, com o Bem TV, mas o Senhor, Deus é quem tem a medida certa, né? Ele não tem uma balança errada. Ele sabe, ele que sabe do nosso deitar, do nosso levantar, ele que cuida de nossas vidas, é ele que constituiu nossas vidas. Então sabe os sacrifícios que a gente faz, sabe as lutas, os medos. Ah, não fui em tal lugar. Não era porque eu quis, mas às vezes é uma batalha ainda, é um processo. Então, assim, empatia. Às vezes conhecemos a pessoa a tempo, e não a respeitamos. Não a respeitamos da maneira que às vezes é entregue o respeito de volta, né? Porque nós somos inteligentes, gente. Então, família, ter cuidado com isso, no julgamento, porque a Bíblia fala, não são os próximos, né, da gente, os parentes, é a família que vai vir contra, né, que vai ter confusão mesmo. E que o inimigo, ele usa das pessoas próximas da gente. E se a gente facilitar, usa a gente, então, para ferir, para ser pedra de tropeço na vida do outro. Então, que isso não aconteça, que a gente peça a sabedoria do céu, deixe a vida das outras pessoas em paz. Tudo é um processo e um caminho, né? É um caminho a seguir. Tem pessoas que formam com 70, 80 anos. Então, nunca é tarde. Às vezes você vê o exterior, mas de fato não conhece a pessoa. De fato você não enfrenta as batalhas, não sabe nem um pouco do que ela passa. E isso a igreja, né, com a palavra do Senhor, acaba transmitindo bem o que é isso. Porque a igreja, ela tem que ser um lugar de aconchego, um lugar de ajuda na palavra do Senhor, né? Venha como estás, está em pecado, tá passando por situações difíceis, ali está o Senhor, o Espírito Santo para trabalhar na sua vida. Aceita Jesus, vai trabalhando, vai sair no pecado, vai se transformando num novo homem, uma nova mulher. Mas é processo. E nós temos que respeitar processos. Porque, no meu caso, eu poderia muito bem afastar de pessoas que eu vejo que falam pelas costas. Ai, meu Deus, foi na minha calça. Mas tá certo, tá tudo bem. Oh, Deus. Participação, né? Participação real. E quando você vai desengasgar, hein? Tem pessoas que gostam de animais, outras pessoas não gostam de animais. Isso é fato. Tem pessoas que gostam de doce, outras não. Para tudo tem. Para tudo. Tem alguém que é contra, outra a favor. E isso
em uma sociedade, em uma igreja, igual o pastor levou a palavra hoje, falou muito sobre isso, a união da fé, né, pela fé. E não é fácil, são pessoas criadas de forma diferente, enxergam situações diferentes, mas não é somente na igreja que eu quero frisar isso, mas muito entre parentes. Acaba que uma pessoa mais longe não te critica, não te vê de uma forma errada como os mais próximos. Então, assim, vamos ter mais empatia, sabe? Vamos respeitar o caminhar do outro. Quem empresta um dinheiro, quem dá um dinheiro para um sustento, para algo, desculpa, quem faz isso é quem você deve satisfação a essa pessoa. Se seu pai, sua mãe te ajudam, seu irmão, seu tio, seu primo, você deve satisfação a eles e a Deus, né, primeiramente. Então, respeitar processos. Porque às vezes, quando a gente entra nesse lugar aí de querer mudar a vida do outro, tentar... Não é nem mudar, é só uma forma de enfocar, uma crítica ali, não é algo que vem para somar, né? Sabendo já da realidade da pessoa. Então, assim, olhe para a pessoa, converse com a pessoa, por que ela tá naquela situação? Então, assim, todas as pessoas, se estão alegres, se estão tristes, se estão abatidas ou eufóricas, tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. E todos os dias nós enfrentamos muitas questões. Uma coisa que eu vejo muito, ouço, e acontece muito, são mulheres que têm filhos que concordam em ficar em casa, não trabalhar, às vezes deixou o emprego e se manteve ali na casa cuidando dos filhos, fazendo comida e cuidando do marido e tudo isso, indo ao mercado e agilizando contas para pagar e depois ainda ficarem no pé dessas pessoas, porque acham que isso não é trabalho. Então, assim, eu não vou entrar em detalhes da minha vida aqui, até porque não há necessidade, pelo menos assim, eu acho que pelo que eu falei foi bem exposto. E eu falo sobre isso, eu trato sobre isso, eu tô passando por isso e outras pessoas também que eu conheço. Mas para um alerta. E um alerta em mim também, na gente. Às vezes a gente conversa demais, fala detalhes demais da vida, na inocência, ou às vezes até para ver a reação da pessoa, né? Mas é isso, que a gente possa apegar mais com Deus, ter o Senhor como amigo fiel, verdadeiro, justo, que tem uma balança certa, pesos certos de um lado e de outro. Ele não gosta da iniquidade. Então, que possamos nos espelhar no Senhor e fazer a obra assim também. A fofoca, a contenda, o maldizer, ela destrói esses pensamentos e falas a respeito disso, né, de ataque, porque é um ataque. Às vezes não diretamente, mas é um ataque.
né, falar pelas costas ou dar indiretas, diretas pela frente, sabendo que a pessoa tá te lendo, né? Então, assim, vamos cuidar da nossa vida, da nossa própria vida, né? Tentar. Porque isso eu falo já, né? Sempre o Senhor é aquela questão. O Senhor, eu tô falando aqui com vocês, mas o Senhor ministrou na minha vida, tá ministrando isso na minha vida também. Né? Se o Senhor não nos fala para amar uns aos outros, perdoar-vos uns aos outros, senão o Senhor não nos perdoa, então por que eu quero contenda? Eu quero falar isso daqui com uma intenção, né, realmente com a intenção de alerta, de ficar assim, um alerta para o quanto a gente está falando de nossas vidas, dando liberdade para que outras pessoas acessem a nossa vida, tenham liberdade de chegar com palavras às vezes negativas, nos entristecendo, são várias situações. E o quanto a gente tem falado de alguém, né? Em vez de a gente abençoar, a gente tá criticando. Então vamos ficar atentos e não deixar o inimigo usar a nossa boca, mas que seja para edificação, que a gente falar. Se vamos falar pelas costas, que seja oração, né? A pessoa não tá ali, você tá orando por ela, tá amando. E é tempo de a gente amar. Amar. Eu vou cuidar desse bichinho, não sei o que eu faço mais, mas ele vai ficar bem em nome de Jesus, né, bebê? Não é possível você tá rouco, né? Que você gritou, ele tá querendo ir embora. Então, pegar voo e ele pia e canta o dia inteirinho. Então, ele sobe no guarda-roupa. Hoje eu cheguei da igreja, ele tava na cozinha. Eu deixo ele solto aqui, eu tô presa. E junto com ele. E às vezes é melhor a gente ter a inocência de um animalzinho assim. Esse daqui, ó, se eu não alimentar, se eu deixar uma banana ou uma mexerica, algo, talvez ele morra de fome. Não parece, ele já parece estar empenadinho, né? Mas ele é muito sensível, ó, não dói de jeito nenhum. Não dói nadinha a bicada dele. Eu já peguei outros pássaros. Ó, aqui dá pra ver, ó, ainda tá terminando de empenar, né, ainda tá nascendo, tá, ó, você larga de estresse, o nanico, ainda tá empenando, então, assim, vamos ser como crianças, tentar ser, a vida é passageira, muito passageira, que a gente aprenda no tempo certo o que tem que aprender com Deus. Porque leite derramado já era. Que a gente possa perdoar uns aos outros, como Cristo nos ensina. E eu libero perdão para essas pessoas que têm falado, as pessoas sempre tem alguém falando da sua vida, da nossa vida, né? Mas ainda mais quando é cidade pequena. Mas sempre nós temos que liberar perdão para os próximos, para alguém que a gente teve um contato ali, depois ficou sabendo, tá falando de você. Então, assim, e é muito importante a gente estar alicerçado em Deus, para essas coisas não penetrar no coração. O que o Senhor nos ensina? Guarda de tudo, guarda o seu coração. Então, é nesses momentos que a gente tem que guardar o coração. É nesses momentos de que vem coisas que não são boas. Mas guardar a palavra do Senhor no coração. Coisas, cultivar pensamentos bons,
atitudes boas, para assim a gente poder abençoar vidas através do poder do Senhor, da autoridade que Ele nos deixou. Fica essa reflexão e um desabafo também. Por mais que não seja algo que eu tenha deixado entrar no meu coração, mas é algo que me incomodou a ponto de fazer esse vídeo. Então vamos seguir a vida mais leve, porque a gente não sabe, de fato. De novo, a gente não sabe o que se passa de fato na vida do outro. Não sabe. Se eu perguntar pra você, o que aconteceu na minha vida, fora dos momentos que eu postei nas redes sociais? E se você perguntar pra mim, eu não sei o que aconteceu na sua vida aos detalhes. Eu não sei se você deitou chorando, se você levantou eufórico, feliz que ia fazer tal coisa. Não sei. A nossa vida não se resume a só pequenas coisas, mas é uma junção delas. É uma junção. São 24 horas, né? Tem a noite, tem o dia. É muita coisa. Então, hoje eu louvei, por exemplo, na igreja. Eu já vou finalizar, o vídeo tá grande. Eu louvei mais 2 irmãs. E nós empenhamos nisso. Foi um curto período, sim. Mas um curto período de ensaio. Não que não tenhamos ensaiado ao longo da vida, né? Mas nós nos empenhamos. O dia a gente passa pensando, nossa, temos que fazer o melhor para o Senhor, né? E que diminua nós, né? Que diminua eu para o Senhor aparecer, para Ele, que Ele cresça. Então, muita gente não sabe disso. Mas nós louvamos, a gente louvando lá, e às vezes acha que, nossa, não passou por um sufoco, não passou por uma timidez, um nervosismo. Mas quem sabe o secreto é o Senhor. Quem sonda o coração é o Senhor. Por isso devemos cuidar cada palavra que sai da nossa boca. Santificar-nos. Santificação envolve mente, envolve atitude, envolve o que a gente deixa entrar, fazer morada em nós, e o que a gente deixa sair também. Se nós estamos edificando vidas ou estamos destruindo vidas. E esse não é o propósito. Se você crê no Senhor, se nós cremos em um Deus que entregou seu Filho unigênito na cruz, e Jesus passou pelos piores momentos de sofrimento, não foi por acaso. Se nós cremos, nós temos que fazer por onde? Acreditamos, cumprimos mandamentos, nos santificamos e buscamos mais a Ele para sermos pessoas que lhe aprazem, né? Que agradam ao Senhor. Que sentido a vida tem se não for assim? Se não for cumprindo a palavra do Senhor, se não for uma entrega verdadeira para o Senhor. O que tem mais? O que é mais importante do que a salvação? Nós temos visto tanta coisa acontecendo no mundo e é para um despertar. Tem pessoas assim que já foram na igreja, já batizaram, mas por alguma coisa que aconteceu, se afastou, sabe? É momento de você voltar para o Senhor. É momento de você fazer o Senhor o seu alicerce. Não é tempo mais de brincadeira, não é tempo mais de falar, eu sempre vou ter oportunidade, o Senhor sempre vai ter ali, tá ali. Não, chegará um tempo que nós não teremos a palavra.
Muitos clamarão, mas não acharão a palavra, não acharão o Espírito Santo. Porque o Senhor já tem sido muito misericordioso, na palavra dele fala. E ele, eu não lembro a passagem ao certo, mas que ele é muito misericordioso com nós. Ele espera que mais e mais pessoas sejam salvas. Que amor é esse? Que amor é esse? Sabe, você sai na rua, você fica... Ah, fulano de tal matou outra pessoa. Ah, aconteceu isso e isso. Tragédias em cima de tragédias. E o que você perde? O que você perde em aceitar a Deus, a Jesus? Não acredita? Faz o teste. Fala, Senhor, estou aqui. Mas reconheça a soberania dele. Jesus, eis-me aqui. O Senhor fala que se eu abrir a porta, o Senhor vem, o Senhor entra e faz transformação. Então, eis-me aqui. Faz a prova com o Senhor. Faz a prova, vê se ele não vai mudar a sua vida. Vê se você vai querer o mundo como você, se você deixar ser transformado. Veja se você vai querer beber da maneira que te envergonha, se você vai querer voltar para o mundo, para pornografia, para coisas que te levam para longe de Deus. Não é tempo de brincar, não é tempo. Sabe? O Senhor está dando hora extra para nós. Porque Ele nos ama de uma maneira que a gente não entende. Ninguém consegue entender o Senhor, os planos do Senhor. Se você é católico, se você é de uma outra denominação, acredita na Bíblia, acredita em toda ela. E aceite o Senhor como único, suficiente Salvador em tudo que está escrito lá. Sabe? Adultério. Quando a gente cobiça algo, quando se olhamos uma pessoa e já a desejamos ali, já é pecado. Então, que possamos querer o Senhor e dizer não ao pecado. Porque Jesus, Ele transforma, Jesus é o mesmo hoje. Ele vive. E através da nossa fé, sim, o Senhor pode operar milagres e Ele faz milagres. Se você esfriou na fé, se você tem ficado abatido, está numa cama, não consegue se levantar, porque eu já passei por isso, né? Por períodos de muita depressão. Ainda mais se você tem um chamado do Senhor para fazer a obra. Conversa com o Pai e Ele te dará o discernimento do que fazer. E eu peço agora, Jesus, quem me ouve, quem chegou até aqui nesse vídeo, há um propósito, Senhor. Assim como tem esse passarinho aqui na minha mão. Existe um propósito de eu estar cuidando dele. E o Senhor, Ele fala que se Ele cuida dos passarinhos, Ele veste, Ele dá a comida. Imagina nós, imagina a gente. Então, Ele é um Pai que ama. Se levante dessa cama. Vai fazer o que o Senhor... Encontra forças no Senhor para fazer a obra. Vai fazer o que o Senhor colocou na sua vida para fazer. Resgata a alma do pecado, das garras do inferno, do inimigo. E que o Senhor venha com renovo na sua vida. Que o Senhor venha com unção, com libertação, com força, com o que você está precisando nesse momento. Eu não sei, mas o Senhor sabe. É o pranto que está te parando? Faça esse pranto do processo virar lágrimas de vitória, lágrimas de testemunho. Deus não permite nós passarmos por processos dolorosos, se não for para contar o milagre, testemunho.
E então, que as pessoas vejam na sua vida, ali vai um testemunho. E quem for falar também, igual falo da minha vida, se forem falar da minha vida hoje, pega a Lindiele lá com 17 anos, 18 anos, até essa idade aí. Quem era? Quem era a Lindiele? Eu já era sedenta por Deus, mas, meus irmãos, o mundo era eu e o mundo, sabe? Bebia, passava vergonha, era uma Lindiele que beijava na boca de um, era simples, mas você tá sendo entregue ali naquele momento, né? Ficava com uma pessoa, falo de beijo, e que na verdade eu sempre fui muito tímida e isso não quer dizer que essa situação era por conta disso, mas então assim, e já não queria ver a cara da pessoa, o rosto da pessoa depois, então uma Lindiele depressiva a ponto de não agir pra nada, com fobias, então nunca fui de falar muito palavrão, mas ia pra festa. As últimas 2 vezes, o Senhor tá me direcionando a contar isso, é porque tem um porquê, né? Então, ia pra festa, voltava, as últimas 2 vezes, eu não sei o que aconteceu direito, eu já tava tendo perca de memória, então, passando vergonha, e o Senhor me resgatou dessa vida, assim, ó. E eu encontrei o verdadeiro amor. E é o amor que me sustenta, é o amor que me faz passar por depressão, por momentos difíceis e ser um milagre. A vida é um milagre. Com certeza é um milagre. Você está vendo um milagre falando com você. E com certeza você é um milagre. E mais uma vez. Ai, Jesus! 3 vezes, né? 3 vezes, tampa. Já vou pôr essa calça pra bater. Mas tudo bem. Quem gosta de animais, não tem que gostar, não tem que aceitar só o carinho dele, só o estressezinho. Não tem que aceitar só o bom, né? Igual meus carneirinhos. Eu amasso até, que é que nem ursinho vivo pra mim. E não vou aceitar a urina, as fezes, né? Vou ter que lidar com isso, vou ter que limpar. Então, assim, tudo tem os seus lados. Cachorro baba mesmo, né? Se você não quer ter um cachorro, se não quer baba, não tenha um cachorro, né? Então, assim, já era para ter terminado antes, mas eu creio que o Senhor vai falar com vidas, porque nada é por acaso, nada, tudo existe um propósito, tudo. Eu não acredito em sorte, boa sorte, foi coincidência, não. Não. Foi Deus. Fiquem com Deus, Deus abençoe, te dê uma noite abençoada, não sei que momento você vai ver esse vídeo, às vezes vai ser de dia, mas um beijo no coração, fique com Deus e até o próximo vídeo, né? Agora, eu não tô sabendo, mas eu penso, ele não tá rouco, não, deve estar entalado ainda. Mas, fala tchau pro pessoal aí. Tchau! Tei bravo, gente.